Salve, salve pessoal que nos acompanha aqui na nossa Rádio e TV Federal no Ar. Eu estou aqui acompanhado, como sempre, da Nayara, no nosso programa Historiência. E no programa de hoje nós falaremos sobre o projeto mais emblemático da corrida espacial, o projeto Apollo. Então, solta a vinheta, Daniel. Então, pessoal, nos blocos anteriores a gente viu algumas outras missões da NASA que foram cruciais para poder ter um estudo e preparo para começar a missão Apollo com o objetivo de chegar até a Lua. E aí na missão Apollo nós começamos com alguns projetos iniciais de testes também, e depois mais para frente nós chegamos até o famoso dia em que o homem pisa na Lua. Perfeito. Nos últimos blocos, então, nós começamos mostrando a corrida espacial do lado soviético, do lado americano. Mostramos que os soviéticos começam com uma certa vantagem, em que em 1961, sob a administração do John Kennedy, o próprio Kennedy faz um discurso histórico falando que até o final da década de 60 eles chegariam à Lua. E o próprio presidente Kennedy cria esse objetivo, né? É importante lembrar isso. As pessoas acham que o objetivo da corrida era chegar à Lua. Esse parâmetro, quem traçou foi o John Kennedy. E para chegar a esse objetivo, foi necessária uma mudança de mentalidade, uma mudança administrativa radical lá nos Estados Unidos. O projeto Apollo, segundo as fontes contam, teria custado aí por volta de 25 bilhões de dólares da época, né? Então, ele leva uma quantidade gigantesca do orçamento americano e os presidentes da época precisaram convencer o Congresso a investir tanto dinheiro nessa aposta. Mas, Nayara, como que começa esse processo então tão ousado? A NASA ainda sequer havia levado um ser humano para a órbita e já desejava botar o pessoal para passear na Lua. Então, já tinham feito o projeto Gemini antes também, e eles já tinham algumas noções de como fazer para poder mandar um foguete, uma cápsula com um foguete para a órbita, subórbita, mas nunca tinham passado da região orbital do planeta Terra. Então chegar até a Lua seria algo muito mais arriscado. No final do projeto Gemini, eles já tinham pensado em orbitar a Lua, mas não tinham pensado em pousar nela. Isso começa a ser, depois do projeto Apollo, eles começam a projetar foguetes com maior proporção para poder lançar as cápsulas, como o projeto Saturno, por exemplo, que trouxe alguns testes para poder ter uma proporção maior para poder chegar até a Lua. Bacana. É muito interessante nessas partes, inclusive o estudo da história da ciência, porque geralmente nós conhecemos só os projetos vencedores, né? Aquelas coisas que deram certo. Mas existiam pelo menos 3 formas que os americanos pensaram na época de poder alunar, né? Que é o termo aí para alunagem, a aterrissagem na Lua, como não é terra, a alunagem. Então, o primeiro era o foguete direto, né? Então sai da Terra, chega na Lua, pousa na Lua, volta para a Terra. O segundo era um sistema misto, então você teria uma impulsão inicial, depois uma nave que chegaria e voltaria, e um terceiro sistema, aparentemente mais difícil do que os outros, que são vários módulos em que a gente pode ver as imagens aqui. Um primeiro módulo impulsiona, um segundo módulo guia, uma vez que já saiu de órbita, e só um terceiro módulo, uma parte pequena dessa nave, realmente pousaria na Lua. Que foi justamente o projeto escolhido. Então, notem a complexidade dessa história. Por isso, não houve... Muitas pessoas pensam, o projeto Apollo leva o ser humano à Lua. Foram 17 missões no total, 18, né? Uma bônus ali que a gente fala nos próximos blocos. Mas foram 17 missões, e dessas 17, a 11ª chega à Lua, e as 7 primeiras não foram tripuladas, né?
Isso, as 7 primeiras elas são feitas para poder fazer alguns testes, então, tipo, eles mandavam para poder saber como aconteceria com o combustível sobre efeito zero de gravidade, ou então um teste para parada súbita de motores. Então, até a missão 7 eram testes para ver como que o módulo e o lançador que eles iam usar iriam funcionar nessa situação. E depois, a partir da missão 8, eles ainda não chegam até a Lua, mas é o que mais se aproxima da Lua, tirando as primeiras fotos da Lua de perto, né? Perfeito. Então, eles foram utilizando esse sistema de desacoplagem da nave, ter várias partes, e cada missão Apollo, então, segue um momento progressivo. Primeiro, elas não são tripuladas, depois elas são tripuladas. A Apollo 8... é aquela que dá a primeira volta, né, com os tripulantes que dão eles chegam até a Lua, dão uma volta, tiram fotos e retornam. E nós temos outras missões do tipo, até a Apollo 10 é aquela em que eles veem o desacoplamento das partes. A Apollo 10 tem a órbita do módulo de comando, e é na Apollo 11 que nós teremos esse momento histórico da chegada do ser humano à Lua. Vale lembrar aqui que no sistema que eles usaram para levar o homem à Lua, nesse sistema de acoplagem e cápsulas diferentes, ficava um módulo em órbita, e como se fosse uma estação de controle, e um outro módulo apenas com 2 astronautas descia para a Lua oficialmente. Então eram três passageiros, um ficava no módulo de controle e outros 2 desciam. E essa aventura nós vamos narrar no nosso próximo bloco aqui do Historiência.